Estamos hoje em um episódio do Tributário ao Pé do Ouvido, um episódio especial com um dos mentores da reforma da tributária, né? Eu vivo falando reforma da Previdência quando me relaciono a isso, porque talvez por conta do meu trabalho lá também, as questões ligadas aos tributos do financiamento, mas hoje vamos falar de reforma tributária. Estamos hoje, nosso convidado mais que especial, o deputado Luiz Carlos Rauli, deputado que teve o seu mandato até o dia 31 de janeiro de 2019, trabalhou com muito afinco enquanto deputado e depois também neste trabalho da reforma tributária. Estou aqui também hoje com o meu colega do Tributário ao Pé do Ouvido, o Henrique, e desde logo, antes de passar aqui a palavra para o nosso convidado, ele poder também se apresentar, chamo a todos para que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e se quiserem, nos encaminhem seus e-mails no contato@tributarioaopedouvido.com.br, apresentando sugestões, críticas e elogios, né? Elogios são sempre bons. Então, de logo, passo a palavra ao nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Rauli, que vai fazer a sua apresentação e depois vamos iniciar um bate-papo aqui sobre a reforma tributária. Olá, Tributário ao Pé do Ouvido, né? Que nome muito bom. Parabéns a você, Elvio, o Henrique, o Mário, recebê-los aqui em casa, uma alegria muito grande. Diz que o Brasil começa depois do Carnaval, né? Mas eu já estou trabalhando direto, né? Desde o começo do ano, na tributária. Você sabe que eu estou focado na reforma tributária, eu e meu filho, o Luiz Renato, e junto com o senador Roberto Rocha, que é o relator da proposta lá no Senado da República. Mas vamos fazer um histórico primeiro, né? Desde quando que eu me interessei pela questão tributária? Eu fui vereador e prefeito em Cambé, e saí de Cambé em 1987 e fui assumir a Secretaria da Fazenda do Paraná. Fui por 4 anos prefeito, 4 anos vereador, 6 anos secretário municipal de Finanças, da Companhia de Desenvolvimento e de Administração em Cambé. O Álvaro ganhou o governo em 86, 87 ele me convida para a Secretaria da Fazenda e eu vou para Curitiba de mala e cuia. Renunciei os 2 anos de mandato, aquela eleição era de 6 anos de mandato de prefeito. Meu amigo, companheiro Luiz Forastieri ficou na prefeitura e, evidentemente, ajudei demais ele como secretário da Fazenda e Cambé, e Londrina, e toda a região, Rolândia, Araponga, Pucarana, etc. E lá no governo do Álvaro, e eu levei uma belíssima equipe de Londrina, alguns professores da Universidade de Londrina, né? O Zé Pio Martins, né? O professor Clóvis Roger, o Aristeu. Levamos uma equipe grande para Curitiba, com mais os amigos que nós já tínhamos lá em Curitiba, montamos uma belíssima equipe dentro do governo do Álvaro Dias, Secretaria da Fazenda, 87, no ano que começou a Constituinte, de 88. E eu havia lá um entendimento na Secretaria com a Secretaria da Fazenda de Berlim. Já havia um pré-convênio do tempo do Erasmo Garanhão. E eu resgatei esse convênio através do Clóvis Roger, que tinha participado desse convênio de troca de experiência tributária, de arrecadação e fiscalização, e fomos fazer as missões a Berlim e Berlim no Paraná. Eles mantiveram 2 auditores, né, no Paraná por muitos anos e nós fazíamos 3, 4 missões por ano capacitando os auditores. E a primeira missão, eu, o professor Clóvis, o professor Pio, fomos para Berlim conhecer o sistema tributário europeu e o sistema tributário alemão dentro de um convênio da GTZ-DSE que eram interessante. Era uma obrigação do governo alemão de gastar com os países em desenvolvimento por conta da derrota da Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham na cartografia, na agricultura, nas administrações fazendárias, não só do Brasil, do mundo todo. Toda a expertise, claro que a Alemanha já, né, há 200 anos, eles estão no topo da civilização humana, desenvolvimento, tecnologia, etc. E ali me apaixonei pelo modelo tributário clássico, o modelo da OCDE, da União Europeia, que é a base tributária consumo, é um IVA clássico, Imposto de Valor Agregado, na base renda, um Imposto de Renda clássico, né, progressivo, e na base patrimônio, os 5 tributos patrimoniais, que na verdade são 2. O Imposto de Propriedade Territorial Urbana, Rural e Veículos, e o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Intervivos, conhecidos e famosos impostos patrimoniais. E o imposto de renda, que eu vi que a Europa tributa mesmo, imposto de renda, os Estados Unidos, etc. E a base consumo, havia um tributo e um excise tax, que é o imposto seletivo, tem em todos os países do mundo. E a previdência é o modelo clássico, empregado, empregador. Então, esse é o modelo clássico tributário que foi adotado, né, no mundo inteiro. 170 países adotam o IVA. O que é IVA? Imposto de Valor Agregado. Imposto acrescentado ou adicionado. O modelo americano é sui generis, ele só cobra numa etapa.
é um monofásico, é um imposto, então só cobra uma vez na última operação. Por que deu certo nos Estados Unidos? Porque ele só depende, 17% da arrecadação americana vem do consumo. 50% da arrecadação americana vem do imposto de renda. A pessoa física é pesadíssimo, chega até 40 e poucos por cento da alíquota, e jurídica. E o patrimônio também. Os impostos patrimoniais são muito pesados lá nos Estados Unidos. E o Brasil, metade da arrecadação vem do consumo e só 21% vem da renda. Patrimônio é 4,4%. Estados Unidos, 10 e pouco do patrimônio. A OCDE, no caso, é mais equilibrado. 34% da arrecadação vem do imposto de renda, 32% do consumo, 5,5% médio vem do patrimônio. E a diferença é previdência e outras taxas, né? Então, esse conceito nos leva ao quê? Quais são as bases tributárias que os estados no mundo inteiro, né, o governo central, os governos provinciais e municipais, né, adquirem os recursos para a administração do interesse público, educação, saúde, segurança e etc. Então vem base patrimônio, base renda e base consumo. Mas sistema financeiro é base tributária? Não. Ele é um instrumento que é o dinheiro, a moeda, para compra e venda e transações. Quando você recebe o teu salário, quando você recebe o seu aluguel, quando você recebe o seu honorário, quando você recebe a sua renda de qualquer espécie, você paga o seu imposto de renda, você paga o teu IPTU, o teu IPVA, e o que sobrar, você vai abastecer a sua família e, se houver uma sobra, vai poupar. Então, por isso que o dinheiro não é tributado em lugar nenhum do mundo. Não existe essa história de UF, PIS, COFINS no dinheiro, não existe. Sim? Porque dinheiro não pode e não deve ser tributado. Então, com isso eu estou explicando por que as tributações de movimentação financeira não são aceitas nos países, porque você já paga. A tua sobra de dinheiro no banco é a tua carteira, é o teu cofrinho de casa que está lá no banco. Não é um dinheiro para tributar em cima do que você já pagou de imposto, porque a cada compra e venda que você faz, você está pagando imposto de consumo. Hoje, no caso do Brasil, está pagando ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, está pagando os tributos que estão na folha, não só empregado, empregador, e essas invenções do Brasil, né, que está lá, salário, educação, INCRA, está tudo lá. Então, sistema tributário é propriedade, renda e consumo. Esse modelo, só para historiar, em 1965, a Emenda Constitucional 18 cria, na base consumo, 3 tributos, contrariando o que a Europa e os demais países que adotaram o IVA adotaram um IVA só nacional destino e a alíquota por fora. O que o Brasil fez com Campos Bulhões? Ele pegou a base consumo, porque havia antes o imposto de vendas e consignações dos estados. Então, o governo federal da época decidiu, com essa emenda constitucional, dividir os serviços para o município, o ISS, os bens para os estados e um adicional de bens para os produtos industrializados para a União, que era o IPI. O imposto de renda federal, com cota parte de estados e municípios, os patrimoniais divididos entre município e estado. Então, esse era o desenho da Constituição, Emenda Constitucional 18 de 65, que implementou em 67. Então, eu chamo do primeiro grande erro, porque ao dividir a base consumo, fragilizou os 3 tributos concorrentes, e aconteceu que nesses últimos 50 e poucos anos, a base serviço aumentou demais e a base indústria, produtos industrializados, manufaturado, caiu, e os produtos in natura também, né? O Brasil está com 6, 7% do PIB em produtos in natura e a indústria está caindo, está em 14%. E o serviço está com mais de 70% já. Então você acabou dando a maior base tributária para os municípios. Infelizmente, desde 1967, quando foi criado o ICM, a arrecadação do ICM era de 7% do PIB e do ISS 1% do PIB, pouquinho menos. 52 anos depois é do mesmo tamanho. Ora, mas se a carga tributária em 67 era 18, 19% do PIB, hoje chegou a 33% em média, o ICM 7 e o ISS é 8%, quem que aumentou carga tributária no Brasil? A União Federal, porque ela já vinha explorando a base consumo e com a Constituição de 88, quando o Constituinte, eu era secretário da Fazenda do Paraná naquela época, juntamos com os 27 secretários do país, os prefeitos, eu tinha sido prefeito e vereador também, então nós atuamos na Constituinte pela partilha.
A gente achava que era bom reforma tributária, mas não tinha uma ideia concreta. Então, a Constituição de 88 não fez reforma tributária. Ela cedeu à partilha que era necessário fortalecer estados e municípios. Então, o que nós conseguimos em 88 do Constituinte? O Fundo de Participação de Estados e Municípios, somados os dois, dava 32% do imposto de renda do IPI. Passamos para 47% do imposto de renda e 57% o IPI. Aliás, hoje é 59 e 49, né? Nesses últimos anos foi acrescido mais 2 pontos. Naquele momento, a União perdeu o interesse pelo IPI, pelo imposto de renda. E perdeu também o imposto seletivo monofásico, que existia até 88, o imposto único sobre energia elétrica, o imposto único sobre combustíveis, sobre telecomunicações, transporte e minerais. Pegamos esses 5 tributos, claro que com apoio do setor produtivo, jogamos para dentro do ICMS, porque eles eram insumos que encarecia monofasicamente, ficava acumulativo. Quando eles entraram para o ICMS, deixaram de ser cumulativos. Então foi bom para a produção, mas foi ruim para a União, que perdeu grande parte dessa arrecadação, perdeu 15 pontos do imposto de renda e 25 de IPI. Dali em diante, ficou pior. O sistema que já era ruim na contramão dos demais sistemas tributários dos países do mundo, passou a ficar pior. A União pegou o FINS Social, que era um fundo para a pobreza, e transformou na COFINS. Turbinou a COFINS, o PIS, começou a estabelecer IOF. Então, estabeleceu cobranças e foi crescendo o bolo da arrecadação nacional em cima da base de consumo. A base de consumo brasileira passou a representar, então, um grande problema para a competitividade do setor industrial brasileiro. Começou a onerar demais a indústria e quase que destrói o setor industrial brasileiro, porque não destruiu porque os incentivos fiscais, que não são dados mais no mundo inteiro, não tem mais incentivo fiscal para setores produtivos, quando você dá um incentivo para a população, né, para o consumidor. E estabeleceu-se guerra fiscal entre os estados, guerra fiscal entre os municípios. A União Federal, cedendo à pressão de grupos de pressão, renuncia hoje a 340 bilhões por ano, está lá no orçamento, as renúncias, né? São as renúncias fiscais. E eu calculei que a renúncia do ICMS e do ISS chega a mais de 200 bilhões por ano. Mais de meio trilhão por ano são renúncias fiscais que distorce a formação de preço relativo e distorce a competitividade, destrói a competitividade entre as próprias empresas brasileiras e com o resto do mundo. Então, esse é o ponto central. Não é a elevada carga tributária, porque o Brasil é a 24ª carga tributária do mundo. Não é grande, mas não é tão grande quanto os demais países desenvolvidos do mundo. Se você comparar com os Estados Unidos, sim, ele é maior, né? Então, o que você tem hoje, né, olhando de cima o sistema tributário, que se você não consertar o sistema tributário, voltando às origens do sistema tributário mundial, que é propriedade, renda e consumo, cobrando um imposto só na base de consumo. Então, aí que entra a nossa proposta. Um outro parênteses. Isso é economia. A situação que o Brasil vive, política, social, miséria, toda essa situação fiscal dos estados, das empresas, é o sistema tributário. É a economia, né? Como dizia o assessor do Clinton, né? Quando eles perderam a eleição, a economia é estúpido, né? Que ganha eleição, perde eleição. Esse mau humor da classe média, esse mau humor dos trabalhadores está ligado ao desemprego que gerou, né? Salários baixos, ganhos menores para empresários, para todo mundo. Então, se você consertar o sistema tributário nas bases tributárias universais, mesmo que mantenha a carga elevada na base de consumo, nós colocamos mecanismos que possam diminuir o impacto sobre os mais pobres. Aí você tem todo um trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos 32 anos, desde a Secretaria da Fazenda e 28 anos de mandato, estudando todas as propostas que tiveram na Câmara, no Senado, na academia. Estudamos profundamente o modelo europeu, a OCDE, o modelo americano, o modelo canadense e etc. Então aí entra essa fase. De 1930 a 1980, o Brasil foi dos países que mais cresceram no mundo. Nós crescemos o dobro da taxa média mundial, 6,3%. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, durante esses 50 anos, cresceu 3,5%. Nós crescemos quase 3% a mais que eles. Foi isso que motivou nossos avós, nossos bisavós, a virem para o Brasil. Então tinha economia crescente, terras férteis, água abundante, clima ameno e cordialidade, havia tudo, né? Estabilidade política, etc. Então isso que motivou milhões de imigrantes da Europa, da Ásia, a virem para o Brasil, que fez essa belíssima civilização.
Excelente. Deputado, me permite, antes da gente entrar na proposta, é um prazer receber o senhor aqui no Tributário ao Pé do Ouvido. Elvio, muito obrigado aqui também pela presença. Hoje a gente tem a companhia de um convidado especial, de um ouvinte especial, o Mário, ex-delegado da Receita Federal, Mário Sunomura, que está nos acompanhando aqui presencialmente. Quem fala com vocês é o Henrique Gomes. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre. Deputado, nós já trabalhamos aqui num primeiro episódio sobre reforma tributária, envolvendo todas as propostas, né? Fizendo um comparativo breve aqui. E antes da gente entrar na proposta capitaneada pelo senhor, um ponto que chama atenção também, além dessas distorções geradas pela essa questão de tributação elevada no consumo, tributação baixa em propriedade e renda, tem também uma questão envolvendo a insegurança jurídica, né? Com todos esses benefícios, essa infinidade de regras tributárias, as horas demandadas para cumprimento de obrigação acessórias, hoje elas são altíssimas. O custo de uma apuração tributária pela empresa, com toda uma equipe de consultoria, de contador, de advogado, é elevadíssimo. E isso foi também levado em consideração na elaboração dessas propostas, correto? Nas minhas palestras, eu enfoco bem o histórico, rapidamente, a pregação que faço pelo Brasil. Já fiz 258 palestras, mais de 700 reuniões. Lá tem o quadro das iniquidades. O que gerou de distorção econômica esse atual sistema tributário e continua provocando, porque nós não saímos da crise. Então nós vivemos 3 grandes crises econômicas nos últimos, podemos dizer, 30 e poucos anos, pouco mais, quase 40 anos. A crise de 81, 2 e 3, que o Brasil quebrou, o PIB recuou 8,5%. Foi o Figueiredo Delfim. Foi isso que fez a abertura política. A abertura política. Não. Ela está ligada à crise econômica do governo militar, que teve um sucesso enorme até 1980. Mas não foi só o sucesso dele. O governo Juscelino, todos os governos para trás, desde 1930, cresceram o dobro da média mundial. É verdade que em 1980 o Brasil chegou a 10% do PIB. Já era um tigre das Américas. Só que em 81, com a crise mundial, o Brasil não soube sair da crise. O PIB caiu para 4,5%. E nos 3 anos acumulou uma queda de 8,5% do PIB. Aí veio a abertura política, o desgoverno de Sarney, aí veio a praga do Collor, que tivemos que fazer o impeachment. Eu já estava no Congresso, já liderei o impeachment dele, quebrou o país de novo. Ele prometeu consertar a economia na campanha em 89, 90 e 91. O PIB decresceu 7,7%. E o impeachment. Então o Collor, não foi só, o Elba foi o motivo, mas ele quebrou o país, a economia. Aí veio o Itamar, o Plano Real, a estabilidade política, as reformas. O Fernando Henrique fez um monte de reformas, saneou os bancos, porque o banco vivia da inflação, não sabia viver na venda do dinheiro, na negociação. Então, saneou os bancos, fez um monte de leis, a Lei Candir, que eu tive a honra de ser o relator, a Lei do Simples, que foi o Paulo Bauer a primeira, depois eu fiz as outras, a Lei de Responsabilidade Fiscal e etc. Então, não concluiu as reformas. Nós tentamos a Previdência, perdemos por 1 voto. Eu paguei caro por esse voto que eu dei. Nós perdemos já era para ter fixado lá atrás, há 20 e poucos anos atrás. Para mim custou voto, derrotas eleitorais. E não foi feita as reformas. E agora, está falando agora há pouco o Pedro Simão, foi governador do Rio Grande do Sul e senador, um dos maiores gigantes da democracia brasileira, ele falando exatamente isso, Nesse momento tão conturbado, está se aprovando tudo, Aprovamos a trabalhista, duras penas, que custou meu mandato, no governo Temer. A Previdência, com o Bolsonaro, que a maioria foi feita por decisão do congressista, terceirização, o teto de gasto também, que nós votamos lá atrás, e falta a mãe da reforma, que é a tributária. Então, sem ela, o carro não anda, porque a Previdência é despesa, a trabalhista é custo, o teto é contracionista, ele contrai o gasto público, por sua vez, ele provoca a recessão também, Aproveitando que a gente está falando desse assunto de mãe da reforma, como é que o senhor avalia essa situação da reforma administrativa e da reforma tributária? O senhor acha que a reforma tributária tem que acontecer primeiro, ou administrativa? Mas é claro, não há nada que impeça deles fazerem a reforma administrativa. Primeiro tem que ter o projeto, não há nada que impeça. Aliás, ela já vem sendo feita, até porque nos últimos 5 anos o PIB do Brasil está recuado. A Dilma, por que a Dilma caiu? Porque ela quebrou o país também. 2014, 15, 16, o PIB recuou 8,2%. Quer dizer, acabou a era do PT e de todos os seus partidos aliados da esquerda. Foi um rombo sem precedente na economia. Passado o governo Temer e o primeiro ano do Bolsonaro, a economia não reagiu.
está com menos de 1% ao ano. E nós, Brasil, não temos o direito de crescer menos do que a média mundial. Os governantes brasileiros, políticos, empresários, profissionais liberais, nós não podemos aceitar uma coisa, não tem nada a ver com segurança pública, se prende ou não prende, tem a ver com a economia, como dizia o assessor do Clinton, a economia é estúpido, ela que é tudo. Se você não conserta a estrutura dorsal da relação do Estado com a sociedade, com as empresas, o setor produtivo, que adquire 33% de tudo que é produzido para funcionar o governo federal, estados e municípios, para manter 35 milhões de aposentados do INSS, para manter 5 milhões de benefícios de prestação continuada, para manter 50 milhões de crianças nas escolas, para manter 165 milhões no SUS, Forças Armadas, polícias, né? Todo o papel do Estado clássico no mundo inteiro. Então, se para isso arrecadar 33, você tem carga tributária de mais de 45, está perdido aí nessa desgraceira toda, como podemos dizer, né? Bem chulo mesmo. O que você tem de prejuízo do sistema tributário? 500 bilhões por ano, meio trilhão de incentivos, renúncias fiscais que não são dadas para o consumidor. Se você fala, não, eu vou reduzir a carga tributária em 500 bilhões para o consumidor, não. Ela é para setores produtivos específicos. A não ser o imposto de renda da pessoa física, né, que tenha. Segundo, meio trilhão, segundo a PGFN, de sonegação, 500 bilhões. Isso significa que você tem um PIB de 1,5 trilhão não declarado. Ainda hoje, ontem, né, eu descobri que como é que eles vendem e compram com a 25 de março, o Mário, sei que foi auditor tantos anos. Eles vendem e colocam a maquininha lá na loja, em São Paulo, vende consignado. E a máquina de cartão até completar o valor. Então não existe operação de fábrica, entendeu? Sem agregado. Isso é o legal, depois tem o ilegal, né? Então, terceiro, o contencioso, vocês são advogados tributaristas. Na trabalhista, eles falavam que o Brasil tinha 85% do contencioso trabalhista do mundo. Nosso é mais, a tributária, porque tem só a União Federal, foi calculado agora, 3,4 trilhões de contencioso tributário. Então ele passa de 5 trilhões, que o PIB é de 7 trilhões, só para ter uma ideia. E também a dívida ativa. O sistema declaratório, você declara que vai pagar, você paga se quiser. Aí não tem dinheiro, tem que pagar folha, então fica uma dívida ativa. Contencioso é estoque, né? 3,5 trilhões quase, dívida ativa é estoque. Renúncia fiscal é fluxo, sonegação é fluxo. E aquilo que você colocou aqui no começo, Elvio, custo burocrático. Quanto custa para pagar os impostos no Brasil? Execuções, ações, 70 bilhões por ano, segundo o Banco Mundial. Então, estes custos, eles estão onde? Nas costas de quem? Dos bens e serviços, de tudo que é consumido pela população brasileira. Onera a empresa, mata o emprego, 13 milhões de desempregados, mata o salário, os salários brasileiros líquidos são os menores do mundo, porque tem muito encargo na folha, e mata o poder de compra do consumidor, portanto mata a economia brasileira e mata o poder de arrecadação dinâmica do país. Então é isso. Então nós temos que ultrapassar essa barreira. Deputado, então a partir desse bela aula de economia, né? Sensacional. A gente pode entrar um pouquinho, talvez diretamente, nos propósitos da reforma. A reforma, então, vem para isso, para dar vazão a toda essa necessidade de mudança para que a economia como um todo ela possa se reerguer e se adaptar a esse novo momento que o país precisa realmente. PIB crescendo a 1% não é nada. Nem a população, nem os jovens. Chega a quase... Não alcança, não dá nem para dar emprego para os jovens. Nossa crise do emprego acho que é uma das maiores do mundo, né? Dos últimos tempos, a gente nunca... E somos a 8ª, 9ª economia do mundo, tem que levar em consideração. Só que no quesito tributário, você viu lá o Banco Mundial, o Doing Business, né, que mede o ambiente de negócio, nós estamos em 124 lugares, 124º. No tributário, 184º. Só tem 6 piores que o Brasil. Voltar o Brasil a crescer a 6-7% ao ano. Esse sistema tributário se equipara ao nosso tamanho de economia, né? Estejamos lá entre os 10 também. O senhor já disse aí, então, dos problemas do nosso sistema tributário, né? Vamos focar um pouco na proposta. Do que está pronto lá, né? A gente viu que o Congresso Nacional esse ano retomou os trabalhos, ficou um pouco no ano passado em segundo plano em razão da reforma da Previdência, que se prolongou talvez por tempo maior do que o governo imaginava, né? Que acabou sendo promulgada só em 13 de novembro. Mas dentro do trabalho que o senhor desenvolveu e do que está lá no Congresso
Congresso Nacional. Se eu puder pontuar para a gente ali quais são as principais propostas e as modificações estruturais no sistema. As duas principais propostas que tem, uma da Câmara e do Senado. A da Câmara é a 45, que tem origem nos estudos do CECIF São Paulo. Ela estava pensada na 293 da Câmara, que era a minha relatoria. A meu pedido, o próprio CECIF deu para o deputado Mendes Tame apresentar ela como emenda na minha PEC, a emenda 7, se não me engano. E ela estava em 2018, quando eu fiz o relatório final na Comissão Especial da Câmara, que eu fui o relator por 2 anos e pouco, e essa comissão ela teve uma duração de 5 anos. E eu fui o relator e aprovei esse relatório por unanimidade. Aí o Rodrigo Maia não pôde votar em dezembro de 18 porque tinha intervenção do Rio de Janeiro. Quando virou o ano, eu já não estava mais no mandato em fevereiro, ele foi me avisando que não iria colocar a minha PEC em votação, porque ele precisava dar vazão à metade do parlamento que tinha sido renovado, que tinha que começar de novo. Eu falei, olha, cria uma comissão de estudo. Não, ele decidiu, tirou aquela PEC, deu para o Baleia Rossi, que era líder do MDB, apresentou e começou a tramitar na Câmara do zero. Aquele trajeto da Comissão Especial Tributária já tinha sido feito. Já tinha CCJ, já tinha comissão e foi aprovado por unanimidade a minha. Está lá na mesa do Rodrigo, ele está lá com ela desde aquela época. Aí a 45 está na fase de relatório. O que eu fiz? Um dia eu comecei a conversar com o senador, o Álvaro falou, vem fazer uma palestra na minha bancada. O Álvaro Dias, o Eurovisto, o Álvaro, fui lá num almoço, ficamos 2 horas e pouco, eu apresentei todos os estudos. Vamos falar com o Davi, eu quero apresentar essa PEC. Eu falei, não, espera, vamos conversar com o Davi, se ele bancar, né? Aí chegamos lá na liderança, o Davi estava reunido, começando a reunião com os líderes. Aí o Esperidião Amin, o Jorginho Melo, Raul, vamos aprovar a proposta do Raul, o Senado tem que sair na frente. Aí ficou combinado uma palestra na semana seguinte para os líderes, fiz a palestra e o próprio Davi Alcolumbre decidiu ser o primeiro signatário da minha proposta, com mais 65 senadores dos 81. Aí ela começou a tramitar rápido, porque o Senado é CCJ plenário, é enxutinho. E o relator apresentou a primeira relatoria, melhorou o texto nosso, e em seguida foi pedido vista, aí demorou 3, 4 meses a vista, em dezembro ele entregou o último relatório, que está prontinho lá. E aí que ficou confusão. Aí que o aconselhado pelo Roberto Rocha, que é o relator, que é do líder do PSDB, que eu estou orientando ele e o Senado, conversou com o Rodrigo, com o Guedes, para fazer essa comissão especial. Para quê? Para não ter mais paternidade. Você tem 2 propostas na mesa e mais outras propostas que são propostas que estão lá com menor poder de fogo, né? Lá você tem do imposto único, né? Você tem outras propostas lá. A emenda dos governadores, as propostas dos prefeitos. Então, primeiro, o que tem a 110? A 110 tem... Na base patrimônio, só mexe dando mais autonomia aos municípios. Eu tiro o transmissão causa-mortes, jogo para o município, e o IPVA 50% eu jogo para o município. Eu resgato uma antiga luta municipalista que os patrimoniais pertencem ao condomínio, ao município. Tá, só esclarecendo que a 110 é essa PEC que reproduziu... A 293. Isso, a 293, de sua relatoria, né? E acrescentada agora das últimas negociações do ano passado até agora, que o Senado fez. Foram apresentadas 141 emendas. E eu explico logo à frente, que se demorar um pouco mais, tem que explicar, porque aí entrou muito forte o serviço, etc., os mecanismos que acabamos adotando lá. Para ficar claro para o nosso ouvinte, essa distinção entre a 45 e a 110. A 45, o que tem lá é a mesma que saiu da Câmara, né? A 45 não, a 110, a parte patrimonial. A parte renda, na 293 já tinha eliminar a CSL e ficar só imposto de renda. Então, que o governo faça a fusão, constitucionalmente não se estabelece alíquotas. Alíquota, se cobra alguma coisa ou não, é na lei complementar. O campo de discussão da Constituição é o desenho arquitetônico. E nós colocamos o seguinte ali, como a tributação da renda é baixa e o consumo é alto, nós falamos assim, daqui para frente, qualquer mudança tem que ser feita em cima da base de renda e diminuir imposto do consumo. Então, a União Federal, ao trabalhar o imposto de renda nos anos seguintes à Constituição, a emenda constitucional em discussão, ela tem a obrigação de diminuir a tributação da base de consumo, por exemplo. Porque eu não posso mudar a carga tributária pela emenda constitucional, só posso fazer comandos constitucionais. Está muito bem desenhado, ela é aplaudida, tanto que a academia, nesses 2 anos que eu estou com o relatório, não tem nenhuma crítica, né? E na base de consumo, o que eu fiz? Um saneamento da base de consumo. Se ela é o maior problema, eu apelidei ela
de base tributária obesa mórbidos tributários. Né? Um obeso mórbidos tributários que tem 9 cânceres. Quais são os 9 cânceres que tem? 9 tumores, né, cancerígenos. O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, a CID, o Salário Educação, o IOF e o PASEP, né? Então, esses 9 seriam eliminados sumariamente e dar lugar a um imposto único, um IVA clássico, cobrança destino, uma lei só no lugar de 6 milhões de normas que foram editadas desde 88, uma lei complementar só, duplo comando, dual. A União fica com o seu pedaço e os estados e municípios com seus pedaços. Um comitê gestor nos moldes do comitê gestor do Super Simples, que quando eu criei o Super Simples, eu criei um comitê gestor que foi até o Silas Santiago de Londrina, ele até se aposentou agora, ele que desde 2007 até o ano passado, o Silas foi o coordenador do comitê. Até perguntei para ele a semana passada que estrutura, 15 pessoas, que coordena todos os milhares de fiscais da União, estados e municípios. Ele que emana, né, a estruturinha dele. Então, o comitê gestor da parte federal dentro da Receita é um comitê enxuto e o comitê dos estados e municípios enxuto e embaixo cada um no seu lugar. Então, nós não alteraríamos a estrutura de auditores. Até eu fiz um capítulo para os auditores que eles ficam nas suas respectivas funções. Toda a auditagem, tudo seria feito por comando dos 2 comitês. Ele seria dual. Num levantamento nosso, 65% da arrecadação do novo IVA pertence a estados e municípios e 35% à União. Ou seja, nesses 50 anos, a União avançou, além do IPI, a ter mais que 1/3 da arrecadação da base de consumo. Que o IPI ele é pequeno, né? Hoje estaria aí na faixa de 50 bilhões, na arrecadação de 2,5 trilhões, ele é pequenininho. E na base de consumo de 1 trilhão, ele daria 5%. Então, a base de consumo do IVA nosso essa. O excise tax, o seletivo, no começo eu defendia um seletivo maior para diminuir a alíquota do IVA. Não deu certo, acabei tirando, o senador Rocha e eu tiramos lá no Senado. Agora o imposto é seletivo, monofásico, só sobre externalidades negativas, ou seja, bebida, cigarro, talvez arma de fogo. E eu hoje estou convencido que nem isso deveria ter no sistema. Não precisa. Cobra normal, né? Porque, veja a bebida e o cigarro, que tem tributação acima de 60%, a sonegação é acima de 50%. A curva de Laffer aplica nesses 2 casos, cigarro e bebida. Não tem um casamento, uma atividade social no sul do Brasil e sudeste que não venha bebidas quentes, vem de tudo quanto é lugar, porque é muito caro, altera o preço. Então, a base de consumo é isso. Na base previdência, nós colocamos 3 mecanismos. Primeiro, a nossa base IVA é única, nacional. A lei é federal. Então, não haverá mais autonomia política municipal nem estadual sobre o IVA, só federal. Alíquotas flexíveis. Então, não é alíquota única, não é flat. Então, nós estudamos todos os países que têm, a maioria, 90 e pouco por cento, é alíquota flexível. Um pouco menor para serviços, conforme a atividade. Jurídica para jurídica, serviço, não tem problema que um absorve o crédito da outra. Mas quando é jurídica para a pessoa física, como é plano de saúde, serviço médico, educação, você está fazendo serviço para a pessoa física, tem que ter carga menor. E a análise que eu fiz, que eu já venho há anos trabalhando isso, diminuía a carga tributária dos mais pobres. O IPEA e a FIP São Paulo já fizeram estudos que essa carga tributária, ela vai toda para o consumo. E como ela vai para o consumo, as famílias mais pobres pagam a carga tributária quase que o dobro dos mais ricos. O IPEA calculou em 2008 que chega a 53,9% a carga tributária de R$1.000. R$539. Então, primeiro desimpacto dessa carga tributária é pegar comida e remédio, que é a carga tributária, segundo a ABIA e a Interfarma e a Abrafarma, é de 34% e 33%, jogar para 7%, para absorver os créditos só. Não dá para zerar, porque senão você fica com um crédito cumulativo. Aí gera outro problema. Ganhos extraordinário. Além de reduzir mais de 25% a carga tributária de um remédio e de uma comida, na exportação não sobraria crédito nenhum, que também acaba valorizando o produtor rural, que hoje grande parte do tributo é devolvido para as multinacionais que exportam. Que é um tributo que não precisava ter sido cobrado, não estaria no preço, não, estaria com um valor adicional, né? Ganharia o produtor rural lá $1 ou $2 a mais por saca de soja, de milho, mas tudo, faz tudo, faz toda a diferença. Então, água, esgoto, gás
e educação e saúde. Teria alíquota. Uma segunda faixa de alíquotas também. Esses outros, planos de saúde, etc., que são serviços, outros, você estaria um estudo especial de alíquota, jogando para a lei complementar. Intensivo de mão de obra. Tem mais de 50% de mão de obra no faturamento, também teria absorção, teria alíquota flexível. Segundo, poderia absorver dos 20% de alíquota patronal, você poderia absorver 10% no IVA, porque se você tributa lá, você mata o emprego. Como ele vai para o preço de qualquer maneira, você tira essa moto e joga para cá, no próprio IVA. Não tem uma base, uma nova base para cobrar, porque essa nova base não existe, que é a financeira. O dinheiro é um instrumento da sociedade. Aliás, a moeda, ela é a essência da população, né? Que é uma moeda boa e forte, estável. Então, essa base de consumo, ela pode absorver metade da folha, ou, o segundo mecanismo, se não mexer nos 20, você pode dar em crédito para lá de cá, para os intensivos de mão de obra. Então, tem 3 mecanismos para manter. E a arrecadação, a própria Constituição é clara. A aposentadoria e pensão, educação e saúde é pago pela arrecadação direta e pelo Tesouro. Então, eu já deixei tudo carimbado que esta área será toda para a área social, o que está gastando hoje. E a expansão, amanhã aumentou o gasto de aposentadoria e o governo não poderá aumentar consumo. Ele vai ter que aumentar na renda. Claro que nós estamos com 35 milhões de aposentados e a tendência de envelhecimento cada vez maior. Com isto, esse é o primeiro pilar, a simplificação radical. Limpar o sistema consumo, renda e patrimônio. Fica tudo claro, tranquilo. Segundo mecanismo da PEC 110 é a cobrança. Hoje você tem o fato gerador, caminhão saiu de soja da zona rural, veio para a cidade, foi para a indústria. Tudo é um fato gerador. Cada etapa que ele passa, cadeia produtiva. E o segundo, o imposto é declaratório. Cada CNPJ, cada PJ do Brasil, o que ele faz? Nota de entrada, nota de saída, obrigações acessórias, extrato bancário, faz o DARF. Os escritórios de contabilidade viraram DARFistas, preenchedores de DARF e guia de recolhimento estadual. Então, perdeu o sentido a contabilidade no mundo inteiro para orientar a empresa, preço fixo, preço variável, rotatividade, estoque, tudo que a contabilidade exerce no mundo inteiro, aqui virou um burocrata preenchedor de documentos. Então, esse fato gerador e esse ato declaratório desaparece na nossa proposta. Nós não queremos mais, que está na PEC, não segue mais a mercadoria. Porque quando você transaciona, eu compro um bem, um serviço, o bem vai, e o serviço, e o dinheiro entra. Então, o modelo Abu Dhabi, que é o empresário de Santa Catarina, que eu absorvi ele há 3 anos e pouco no meu projeto, ele é uma espécie de antítese da CPMF. Ele só, em vez de eu tributar no final do mês, pro mês seguinte, eu tributo online. Eu comprei o serviço de advocacia tua, Elvio, na minha empresa jurídica, você me dá a tua nota, você gera a tua nota gera um boleto e eu pago o teu imposto. Entendeu? Eu que pago o teu imposto. Não mais a empresa que paga o que ele acumulou. Eu mudo o paradigma da cobrança do imposto. Essa é a essência do plano Abu Dhabi. Como é que é controlado isso? Pela conta bancária. Cada empresa, cada CNPJ, desde o MEI, todos uma conta bancária direcionada. Então, assim como a tua conta bancária de débito e crédito, você está no vermelho, está no azul, o crédito será financeiro, não será mais crédito escritural. O Dávila, o Brigagão, aqueles principais tributaristas, falaram, Raul, coloca no texto constitucional o crédito financeiro e esse mecanismo. Deu uma briga com a consultoria, não, esse assunto de lei não, tem que pôr, colocamos. Deixar claro que o crédito não é mais escritural, porque como é que é hoje? O crédito, ele é escritural. Chega no final do mês, você vai absorver ou não esse crédito. É crédito bom, é crédito ruim, e é o fisco que determina. Mas é uma confusão, nossa, é infindável. Então, até o fisco fica perdido na burocracia em vez de fiscalizar efetivamente a compra e a venda, né? Onde está o dinheiro, né? Diz o garganta profunda do Washington Post que derrubou o Nixon, follow the money, né? Siga o dinheiro, que você acha o policial federal, o procurador gosta disso, né? O promotor, siga o dinheiro. Então, o modelo Abu Dhabi é assim, cartão de crédito no supermercado, eu comprei por R$500, o imposto é 20, R$100 é imposto, ele vai direto. Como já foi pago nas fases anteriores, ele vai ser só o imposto sobre a diferencinha final. E aí, não é o supermercado que vai pagar o imposto igual hoje. Aí você elimina o planejamento fiscal, você elimina o contencioso, vai existir, mas o imposto está pago. Claro que vai ter contencioso sempre. A dívida ativa nunca mais vai existir. Você economiza no ato declaratório, a burocracia de 70 bilhões por ano cai para menos de 20.
vai ser totalmente eletrônico, nota eletrônica. O CONFAS já desenvolveu o aplicativo para celular, para micro e pequena empresa tirar nota fiscal pelo celular. O imposto será por fora, acaba com essa malandragem de imposto por dentro. Não haverá imposto sobre impostos, então já elimina milhares de ações, né? Que mais? Máquina e equipamento do ativo fixo devolve em seguida, com o crédito, fala, tá aqui, chega lá na Receita, protocola, devolve. Exportou no dia seguinte ou na semana seguinte, o dinheiro está de volta. Então é fluxo contínuo. Aí você otimiza a exportação, você otimiza o investimento fixo, tudo deduz, o crédito é universal. Se você está em indústria, o escritório hoje não absorve, as despesas do escritório absorve tudo. Tudo que é crédito, você absorve tudo dentro da tua PJ, pessoa jurídica. Então muda o panorama. Esse é o modelo de cobrança eletrônico, garante a receita. Se você vendeu a prazo, o imposto só entra a prazo, não entra mais à vista. Resolve o problema de fluxo de caixa também das empresas, né? Quer dizer, você vende faturado 90 dias, você não tem, o que a empresa vai fazer? Descontar a duplicata, pagar 5, 7 ou 8% ao mês. Então melhora a vida do vendedor que vende em 30, 60, 90, porque o imposto só vai entrar na hora que ele recebeu o dinheiro. E a terceira estrutura é a social, fraterna e solidária, que dá para fazer no texto constitucional, e fizemos, está lá no texto 110, comida, remédio, né, água, esgoto, gás, educação, saúde, logística reversa, tudo a alíquota menor possível. E eu defendo 7. Não está escrito que é 7, eu defendo 7. E tratamento, o segundo mecanismo. A nota fiscal Paraná, a nota fiscal paulista, que cada estado tem um, que devolve dinheiro para pagar IPVA, para pagar IPTU, os municípios. Uma nota fiscal Brasil. Começa com a baixa renda. Se a baixa renda continuar tendo imposto muito maior do que deve, na média da sociedade, você devolve para eles, né? Devolve na conta bancária deles. Para isso ele vai ter que ter a nota fiscal, ele vai ter que ter o CPF dele. Então você fica com todos os consumidores serão fiscais. Todo mundo vai querer a nota fiscal. E você pode dar prêmios, você pode fazer o que hoje o programa de nota faz. Então essa é a parte solidária e fraterna que o comando constitucional, e o outro é o comando constitucional para diminuir carga tributária do consumo e passar para a renda. Como é que vocês do direito falam, né? Tratar os desiguais desigualmente, né? Quem ganha mais, paga mais. Ganha menos, paga menos. Toda pessoa que ganha acima da renda per capita do país tem que pagar um pouquinho a mais do que aquele que ganha abaixo da renda per capita. É assim o sentido da progressividade, para diminuir a regressividade do sistema. Então, esses 3 eixos. E os ganhos são extraordinários, né? Dá para reduzir de carga tributária só com a fim da renúncia. Dos 500 bilhões por ano, 300 bilhões dá para eliminar, que são os incentivos embutidos no ISS, no ICMS, no IPI, no PIS, no COFINS. Isso dá para economizar 300 bilhões por ano. Dá para economizar da dívida ativa, quanto fica todo ano de dívida ativa só desses impostos que serão eliminados? Uns 100 bilhões por ano. Então 400 já economiza. Do contencioso também uns 100, já dá para economizar 500. E mais uns 50 bilhões que você economiza da burocracia. Dos 70 bilhões dá para economizar 50. Então vamos dizer, 500 bilhões, 7% do PIB, o que vai acontecer com esse valor? Desaparece dos preços. Volta para a economia. Volta para quem? Para o cidadão, para a empresa. Isso não vai estar em cima, eu chamo das gorduras trans. Essa garrafa de café custa lá R$100, então o imposto dela, se ela é 20, vai ser 20, não 35, 40 igual hoje, 50 igual hoje. Então eu não preciso de alíquotas superiores, porque o sistema, na medida que o contencioso aumentou, a dívida ativa foi aumentando e a burocracia, o governo, para manter a mesma arrecadação, ele foi aumentando as alíquotas. Aí inventou a alíquota por dentro, imposto sobre imposto, e a anarquia que virou a economia. Então concorrência, todo mundo com a mesma justiça. E ele vai ganhar. Então, a empresa vai ter mais lucro, né? Vai empregar mais gente, vai ter mais salário, mais renda. Se no Super Simples, em 13 anos, desde que foi implantado em 97, até agora gerou 12 milhões de emprego, 1 milhão por ano, nessa vai gerar 3. Rapidamente, em poucos anos, você fica com a economia ativa, entendeu? Como a demanda no Brasil está reprimida, você vem de uma brutal crise, a hora que começar a crescer, isso aqui vai fazer assim, ó. Você desembactou meio trilhão da economia, como ela vai ser implantada ao longo de 5 anos, a proposta, no 6º, 7º ano você está com pleno emprego. Você recupera, do ritmo que está hoje, você não recupera, porque recuperamos o ano passado 1 milhão de emprego, foi quase 2 milhões de jovens para o mercado de trabalho. Então você está negativo ainda.
Deputado, acredito que esses pilares realmente são fundamentais para a tributação mais eficiente no país, né? Um ponto que eu fiquei curioso é a respeito dessa mudança de paradigma que o senhor comentou a respeito do pagamento do imposto, né? Em que é transferido para o consumidor. E no caso de um inadimplemento, como é que ficaria essa situação? Isso também foi estudado. Vamos pegar a cadeia produtiva de 3 passos: indústria, atacadista e varejo. Então, a indústria compra matéria-prima e insumo, ela que paga, né? E ela apropria desse crédito para o atacadista que vai comprar dela. Então, o atacadista comprou da indústria e não pagou o imposto. Não pagou ele nem imposto. A hora que o atacadista vender para o varejista, o que vai acontecer? O varejista é que vai pagar o imposto. Como ele não vai ter crédito nenhum, o produto dele, evidentemente, vai ficar mais caro. Então, ele vai continuar devendo para o outro, mas o imposto vai estar garantido. Entendeu? Mesmo que esse venha a não pagar o outro, quando ele vender para o consumidor final, por exemplo, o produto saiu a 100, teve lá 10% de imposto. O atacadista comprou da indústria. Ele não pagou o cara, então não pagou imposto. Esse 100 ele vendeu a 200 para o varejista. Então ele não pagou. E o varejista vai vender a 500. Como no 500 ele não tem nenhum estoque de crédito financeiro, o consumidor final vai pagar os 10%. Ela está embutida no preço. Então, o fisco não perde nunca. As relações de empresa com empresa continuam. Nessa sistemática com o consumidor final não vem... E se o varejista vendeu para a pessoa e ela não pagou, vendeu fiado, aí é um problema do fisco com ele, porque só o imposto vai detectado se houve a transação financeira. Os problemas, compras em dinheiro, em permuta, é caso para fiscalização. Mas nós vamos pegar nisso mais de 90% da economia, né? Nós pegamos tudo. Hoje, como eu falei, 20 e poucos % do PIB é informalidade, né? Da sonegação. Você fecha o cerco da sonegação também. O senhor citou como exemplo o caso de, por exemplo, contratar um serviço do Elvio, do escritório de advocacia, né? Viria um boleto à parte do tributo, né? Não, no ato da nota fiscal dele, já sai o boleto, já gera. A nota que ele der eletrônica, vai ser eletrônica, ela sozinha gera o boleto com base no imposto calculado pelo sistema. Isso inclusive para consumidor final. Inclusive para o consumidor final. Legal, excelente. Aí nós temos que só cuidar se o Elvio prestou serviço para pessoa física. Aí é outra coisa, porque fica muito elevado, né? Essa carga arbitrária. PJ com PJ, eu sou uma PJ, ele é uma PJ, eu absorvo todo o crédito dele. É 20, é 10, é 30, eu absorvo o teu crédito. Mas para a pessoa física é diferente. Então temos que trabalhar. Detalhe, né? São as exceções. Mas isso realmente é uma crítica que a gente ouviu, né, a respeito dessa majoração da carga tributária do SS. Então, nessa sistemática de uma PJ, ainda que fosse sob serviço, haveria crédito. Ela é neutra. Isso eu estou tentando explicar, já expliquei dezenas e dezenas de vezes, para esses setores intensivos de mão de obra. Mesmo assim, eles querem, claro, tem que ter lá uma proteção, porque o que atrapalha, na visão deles hoje, é essa alíquota de 20%. E os outros encargam. Na verdade, é 20, mas dá o que, Elvio? Uns 28 e pouco, né? Eles falaram em 28,5, né? Com o sistema S, com os... 28,2. 28,2. Além disso, ainda tem o FAP, né? O fator acidentário de prevenção, que ele vai elevar para algumas empresas essa alíquota que pode chegar aí em torno de quase 30. Tudo isso na folha. Mas ainda, né? A gente não esqueceu, né? Só sobre a folha. Tá colocando aqui ainda o FGTS, né? Que é mais 8. Esses 28,2, basicamente... o FGTS, você sabe que é do trabalhador, não tem como mexer. Isso que tem que ser uma negociação, né? A parte. Mas E eu, pessoalmente, defendi a ideia que ele virasse um sistema de capitalização previdenciária. É dele, né? Do trabalhador. É uma extensão do salário dele. Que, aliás, foi muito mal remunerado nos últimos 40 desde que ele foi criado pelo Roberto Campos. O governo sempre apropriou desse valor, pagando 3% fixo, né? Aí, uma emenda minha e do Paulinho da Força conseguimos passar para poupança, né? Foi muito mal remunerado e eu só estranho que as centrais sindicais nunca lutaram por isso. Tem uma discussão agora no STF, deve ocorrer em abril, por conta do índice utilizado, né? É que, além dos juros de 3%, a correção monetária era pela TR. E a TR é nada, zero há qualquer muito coisa, 0,4, 0,6. Tem uma discussão aí para transformar e utilizar o IPCA. Só para concluir, que economia dá para fazer? Então, essas economias
pode gerar o chamado círculo virtuoso da economia, né? Você tornando os preços da indústria brasileira competitivos, entre elas não haveria uma empresa que tem benefício, né? Você sabe que, por exemplo, a indústria de refrigerante. Sobraram menos de 200 indústrias no Brasil, porque as grandes foram absorvendo as pequenas por conta dos incentivos fiscais. E nós não conseguimos nunca enquadrá-la devidamente no Super Simples, por conta daquela cobrança que a Receita Federal fazia do IPI, né? Que é a de valor, a de RED. Então, essas cobranças inviabilizaram a pequena indústria brasileira, de cachaça, de cerveja. Então, eu assim, pessoalmente, estou convencido que os efeitos benéficos serão, assim, 3-4 vezes maior do que do Plano Real, que fez com que o poder aquisitivo aumentasse 16% naquela época. E permanente, perene, porque agora é a estrutura tributária. Para esse dinheiro dos 500 bilhões ano, em 10 anos dá 5 trilhões. Ele vai estar na mão do consumidor, das empresas, gerando emprego, poder aquisitivo. É muito forte isso. É uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Verdadeira. O Henrique quer falar fazer um apontamento e fazer uma pergunta pro deputado. Deputado, aproveitando que a gente está falando em prazo, haveria um prazo de transição para essas implementações, para essa mudança de paradigma. 5 anos na nossa, aí começam as diferenças, né? Esse modelo de cobrança tem que ser testado 1 ano. Há 20 dias atrás, eu estive com os vice-ministros, antigos ministros, que agora são vice-ministros do Guedes, com o Dr. Miguel Aburrab, com o modelo de cobrança. Nós estamos trabalhando, né? Febraban torceu o nariz, né? Não quer continuar a discussão. Então nós vamos trabalhar agora oficialmente pela comissão, com o Banco Central, com o governo, né? Estaduais, municipais, já para desenvolver o modelo de cobrança que precisaria de testar a alíquota 1 ano. Porque a memória de cálculo brasileira é muito ruim. Né? As contas nacionais, as contas do imposto de renda não batem, a diferença é muito grande. Para você fixar uma alíquota, né? Ou várias alíquotas, no caso. 5 anos de transição, né? Para implantar o modelo, gradativamente. A 45 da Câmara, 10 anos. A nossa origem e destino para estados e municípios, a nossa é 15. 5 fixo e mais 10. A deles é 50 anos. O modelo da 45 não tem cobrança eletrônica e alíquota única para todo mundo, bens e serviços. Então você já viu a confusão que dá. Toda essa crítica que tem sobre o IVA nacional é da 45, que é cobrado o serviço a mesma alíquota que é a de bens. Terceiro, eles autorizam o Estado e município e a União fazer alíquotas adicionais por lei própria. A nossa não permite. Isso eu acho uma heresia econômica e uma heresia tributária. Entendeu o que ele quer fazer? Fala, se o município quiser, pode aumentar a alíquota em 2%, em 5%. Na nossa não permite isso. Ele é clássico mesmo, não tem. Cobrança é nacional única. E isso aí gera um ponto de questionamento também, né? Que é a respeito do Pacto Federativo. O Pacto Federativo não é pela autonomia do poder tributário. O Pacto Federativo é pela partilha. É o que a Europa inteira, os Estados Unidos, o imposto de quem quer? Imposto, quem paga é o cidadão. Quer dizer, por isso que não se exporta imposto, não importa imposto. De quem que é o imposto? Do cidadão que consome, do estado que ele consome, do país que ele consome. Então, o princípio do destino, em 15 anos, ele está completo. O imposto é do cidadão. E se você der autonomia local, esta carga tributária de 33 média dos últimos anos, ela pode ir a 40. Você não pode. Essa bagunça tributária que nós estamos eliminando, ela que gerou todo o caos. Se você limpa, você moraliza. Agora a sede não tem, não se trata de pacto federativo, até porque os estados e municípios são sócios do imposto de renda e do IPI, né? E o sistema tributário, os estados e municípios serão donos do IVA. Ele que vai decidir o IVA nacional. Então, os estados têm que ter alíquota única para todos os estados. E a União também. Ela pode aumentar a alíquota? Sim, por lei federal. Lei complementar do Congresso, metade mais um. Não cada município, cada estado. Ele tem que gerir bem as suas finanças. É assim no mundo inteiro. Nós não inventamos nada. Aliás, nem o modelo IVA nosso não é uma invenção, né? Ele é uma adaptação. Por isso que eu chamo de reengenharia tributária tecnológica, né? Que, inclusive, a inclusão econômica e social, né, das pessoas. Então, esse modelo. Essa é uma diferença grave, eu acho. Ela é contra o consumidor, é contra o contribuinte, é contra empresário. Imagine um município resolver aumentar a alíquota para todo mundo. E bem de serviço, vai para vocês também. E os percentuais de partilha ficam os mesmos? Os mesmos. Essa é uma regra. Eu falei, primeira regra, não aumentar a carga tributária para a sociedade. Segundo, não mexer na partilha da União, Estados e Municípios. É um outro capítulo. Aí, Pacto Federativo, tem lá um projeto no Congresso, né? Porque na medida que você vai mexer na arrecadação dos estados grandes, dos municípios ou da União, acabou a reforma. Ninguém permite.
seguinte, eu criei vários mecanismos na PEC 110, que está lá, para aumentar a arrecadação dos municípios, que o município é o ente mais pobre, então ele pode, com a nossa reforma, ter um ganho até de 40% do fundo de participação. Bom, deputado, já estamos há bastante tempo, eu só gostaria, para a gente finalizar aqui, que o senhor comentasse um pouco, saiu a nomeação da comissão mista, quais serão os próximos passos e qual a perspectiva do senhor para esse ano de 2020, vamos lá, vamos fazer um exercício de futurologia, né? Se a gente aposta na aprovação ou não. Bom, o Brasil terminou o carnaval, a comissão, na primeira semana agora depois do carnaval, vai começar as suas reuniões. O presidente da comissão, Roberto Rocha, e o relator Aguinaldo, estamos fazendo um roteiro. A ideia é ser muito rápido, 45 dias. De que maneira? Coloca as propostas na mesa, mas já detalhado. O Luiz Renato, que é meu filho, já fez o checklist, já fez o projeto didático, nosso e o deles, o comparativo. O que o senador quer? Que cada membro da comissão, o que você quer? Um IVA maior ou um IVA menor? Quer o IVA dual ou o IVA único? Quer o IVA eletrônico ou o IVA escritural? Então, primeira coluna, o que é consenso? Isso é consenso. Coluna de dúvida, 2. Coluna B. Então, tudo que tem dúvida, tal, coloca ali e vai elencando, eliminando, passando para a coluna A, e a coluna C é aquilo que não dá acordo, que vai para o voto. Tá? O que tem consenso, o que é possível de consenso e não. Então, isso rapidamente, porque eu entendo que não deve abrir mais espaço para múltiplas audiências públicas. Só ouvir os setores, a União, o Estado, o município, setor produtivo, a indústria, o comércio, o serviço, a agricultura, as cooperativas, trabalhadores, profissionais liberais. E os trabalhadores, quem fala em nome dos trabalhadores? Os auditores. Então, com esse elenco, você fecha rapidamente e alguns especialistas internacionais, como o diretor da divisão do IVA europeu, que já tivemos com ele no ano passado. Não? E aí, em 45 dias, você entrega, aí vai para a Câmara, o relator é o Aguinaldo, ele relata, manda para o Senado, e o Senado relata o Roberto Rocha, e junho, julho está pronto a PEC. Aí começa a fase da lei complementar. Um novo Simples vai ter que ter, nós vamos continuar beneficiando do Simples, uma nova lei do IVA, que vai ser a mesma lei para o Estado, município e União, uma lei nacional, que é a lei 87/96 fui eu que fiz, a lei Candir é a lei do ICMS, Ela vai ter uma lei só para o IVA. Aliás, a Receita Federal já tem os estudos do PIS/COFINS, que é a mesma base, juntando com a experiência que nós já temos na Câmara, no Senado e outras legislações, você vai fazer uma boa lei complementar. Tá ótimo. O Henrique quer fazer mais algum apontamento e a gente vai seguindo aí pro fim do nosso episódio de hoje. Acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar falando com o senhor, o pai de uma das propostas, e já que chegou nesse momento de as duas propostas estarem com essa comissão mista, para realmente fazer essas análises do que é convergência, o que é divergência, qual a opinião do senhor, assim, para o texto final? Dá para ser incorporado algo da proposta da PEC 45 ou a 110 realmente ela está mais encaixada? Eu posso dizer com muita tranquilidade que a 45, todos os pontos positivos dela já foram absorvidos na 293. Porque ela estava pensada, o CECIF me ajudou na elaboração, o Instituto Atlântico, o IBPT, FGV São Paulo, FGV Rio, SEBRAE Nacional, as federações, as confederações, os auditores. Então, posso dizer que a 293 hoje está dentro da 110, todos os setores participaram na elaboração dela. Ela ficou grande, você viu que ela é bem maior do que a outra. Ela contempla a questão federativa, fortalecimento dos estados e municípios, ela atende toda a proposta dos estados, que está lá um projeto, atende os municípios, só tem um senão dos grandes municípios, que ainda resiste. Ainda ontem eu estava respondendo que o prefeito de capitais, o ISS, falou, olha, o ISS é tão bom que há 50 anos ele arrecada 1% e ele tem 70% da base tributária do Brasil, entendeu? O ICMS, que tem menos de 30% da base tributária, arrecada 7%. Então, definitivamente, o poder legislativo de tributar não é poder de entes subnacionais, é um poder nacional, derivado da Constituição e o poder do Congresso. Câmara, por que tem duas casas? Para dar segurança jurídica, aquilo que você pediu, segurança jurídica, e diminuir os custos, aumentar a competitividade do país. Eu não tenho dúvida nenhuma que, claro, o governo tem lá seus interesses na aprovação de alguma coisa ou outra. O CPMF, por exemplo, já foi sepultado pelo Bolsonaro, pelo presidente da Câmara, do Senado, pelo presidente da comissão e pelo relator. Então, não há a menor possibilidade de vir à tona.
E a crítica do pessoal do CPMF continua, que eles que lideram o Brasil 200, né? Todo esse motim aí contra o IVA, que é velho, que o IVA é um imposto falido, é o da movimentação financeira, a turma que quer tributar o seu dinheiro, quer tributar o que você tem na tua conta bancária, na sua poupança, a hora que você empresta dinheiro pro teu filho, né? Nós vamos acabar com essa coisa de IOF. Você mandou dinheiro pro teu filho no exterior, você tem que pagar IOF. Onde já se viu o Estado tomar o dinheiro que é do teu filho para educar o teu filho? Aproveitando o gancho aqui, nós comentamos aqui basicamente de propostas do Congresso, né? Do Senado e da Câmara. Como que o senhor está enxergando a participação ou a não participação do Executivo na proposta? Está dentro. Nós ouvimos muito o tempo todo o Executivo Federal. O que ele queria? Ele queria o IVA dual. Porque, na verdade, quando o governo queria o PIS/COFINS, sempre, desde o Rachid Lula, Rachid Dilma, Rachid Temer, e agora a Receita Federal com o Bolsonaro, eles querem o PIS/COFINS, a regulamentação. O que é o PIS/COFINS? É o IVA. Que a base do PIS/COFINS é a mesma base da soma da base do ICMS e do ISS. É exatamente a mesma base. Então, eles sabiam que se ele regulamentasse antes lá, ele passava para trás os estados e municípios de novo. Então, o que o governo quer, nós vamos dar para ele. Ele vai ser dono de 35% da arrecadação, o IVA dele. Para o contribuinte não muda nada, porque vai ter, se a alíquota for 20%, ele tem 35% dessa alíquota, e os estados e municípios 65%. Se a alíquota for 25%, mesma coisa. Se a alíquota for variável, também a proporção. Então, isso que está contido na memória de cálculo da nossa PEC lá. Tem memória de cálculo, feita pela Câmara e pelo Senado. As consultorias da Câmara e Senado, que são de altíssimo nível, né? O Elvio que frequenta o Congresso, altíssimo nível, né? Porque tem gente nas universidades, para todo lado, isso já foi totalmente previsto. Eu acho que sugestões boas são bem-vindas a qualquer momento, a qualquer instante. É que se divulgou que viria uma proposta do Executivo à parte, né? Isso então... Ela vem como emenda. Vem como emenda. Emenda do líder do governo na Câmara ou no Senado. E o que ela se não fala vem nos como bastidores proposta que vem mesmo essa emenda por aí. Não, eu acho que na hora deles é a regulamentação do IVA. O que tem pronto lá na Receita Federal, que a gente sabe que tem pronto, mas eu nunca vi, é o projeto de lei que regulamenta o PIS/COFINS. Que a hora que esse projeto vier à mesa, ele é o projeto do IVA. É só para mudar para imposto de bens e serviços, que é a nomenclatura internacional, né? Goods and Services, né? Que é a nova nomenclatura, não é mais VAT, né? Não é mais IVA. Eu espero que nesse projeto esteja respeitada essa questão de descréditos amplos e restritos, né? Porque senão vira a mesma bagunça do PIS/COFINS atual. Isso é fundamental, né? Todo mundo está bem consciente disso. A gente está o tempo todo lá dentro. Estou dando essa consultoria voluntária, né? Eu não sou funcionário do Senado, nem da Câmara, nem do governo. Eu tenho meus contratos e minhas assessorias que eu faço para setores, mas estou lá voluntariamente, patrioticamente, porque eu defendo uma ideia, uma tese, que é o IVA. O IVA já é consenso. Fazer dele o melhor IVA. Do 184º sistema do mundo, colocar ele entre os 10 melhores e deixar vocês ganharem dinheiro. Todo mundo trabalhar, prosperar, progredir, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. E eu tenho certeza absoluta que os defeitos que o Brasil tem vão ser absorvidos pela geração de qual país do mundo que tem 3 safras por ano? Qual país do mundo que tira minério dia e noite desse solo, dia e noite mandando para o mundo? A geração de riqueza do Brasil é uma coisa extraordinária. Então é só tributar bem, justamente, deixar todo mundo trabalhar, o animal que tem dentro de cada empreendedor, né, o espírito animal, para que ele, claro, se eu elimino a possibilidade de sonegação explícita do planejamento fiscal, do ato declaratório, o Estado está protegido, o cidadão está protegido, o dinheiro dele, que ele que paga na hora que ele compra qualquer produto, desde a quitanda até o maior supermercado do Brasil. Se ele, né, tá lá, tá pago. Nessa projeto de lei eu estou dando para os municípios aí o IPVA todo, vai ter IPVA sobre barcos, não de barco de transporte, barcos particulares, iates, né? Sobre aviões de executivo. Vamos pagar IPVA sim, ué. Finalizando aqui, da minha parte, pelo menos, o nosso grupo, né, de participantes e o nosso grupo de ouvintes também, ele é formado por todo mundo que gosta de direito tributário. Então tem advogado, tem auditor, tem delegado, tem juiz. E uma pergunta que veio do grupo de auditores é como ficaria a participação dos auditores municipais e estaduais nesse processo de fiscalização e cobrança, e do federal também. As maiores entidades do setor se uniram, fizeram uma discussão nos últimos 3 anos, em torno da 293, depois continuou lá no Senado com a 110, e chegaram a uma redação
Aí houve contestação, aí novamente deu uma união final, chegaram a uma nova redação, que contempla todos os auditores municipais, estaduais e federais. É isso que eu te falei. O respeito às categorias, os 2 comitês serão geridos tecnicamente, não haverá influência nenhuma política. Cada um fica na sua respectiva origem, é auditor municipal, estadual e federal, com as suas carreiras intactas, sobre um novo paradigma que é o IVA dual. Vamos dizer, o imposto de renda é o mesmo, vai ficar lá, federal. O do município, ele vai ser o fiscal dessas milhões de operações que acontecem, bilhões todo dia, que serão feitas em dinheiro. Aliás, mais 15 anos para limpar essa... Então, os auditores federais, estaduais e municipais, só para limpar a encrenca administrativa, contencioso administrativo, contencioso judicial, dívida ativa, tudo que você tem, leva mais de 10, 15, 20 anos. Enquanto isso, aposenta todo mundo e um novo fisco surge. Eu sempre falo que o novo auditor, que concurso que vai ter no futuro, não agora, que não precisa, tem que ser igual o soldado universal, né? Tem que ser um auditor high-tech, né? Totalmente tecnológico, para que o futuro vai acabar com o papel moeda. Inclusive, nessa discussão, cogita-se acabar com a nota de R$100 para poder diminuir, dificultar as transações em moeda, que são feitas à margem do fisco, né? Essa contribuição minha, eu fiz uma palestra no ano passado para 1.500 advogados tributaristas lá em Minas, aquele Congresso Brasileiro Internacional de Direito Tributário. A minha palestra encaixa exatamente no que o advogado tributarista pensa, né? Que é a parte que vocês fazem, nunca falam, mas olha, o que eu faço a vida inteira é isso aqui, né? Essa visão. Por isso que vocês são os que mais percebem toda a grandeza, né? A grandiosidade da questão tributária. Depois dessa grandiosa aula de economia, tributação, né, e também de processo legislativo, a gente vai finalizando por aqui. Missionário cruzado, né, da tributária, né, missão. A missão tributária. A gente vai fechando por aqui. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer. Uma frase última: foco, força e fé. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, o Brasil merece, né? Exatamente. E gostaria que um dia a população fosse às ruas, né, para defender a reforma tributária também. Quem sabe um dia, né? Já pensou no dia 15, né? Tributária já! Então, pra gente fechar aqui, gostaria muito, muito de agradecer ao deputado Raul. Foi uma mensagem de WhatsApp rápida, né? Eu me apresentei, né, dizendo ali quem eu era, e ele pediu se eu poderia ligar. Ele mal deixou falar, né? Ele falou, não, vem até minha casa, o endereço é esse, estou aqui. Amanhã a gente vai conversar rapidamente sobre a proposta. Muito obrigado, deputado. Henrique, valeu pela parceria no episódio de hoje. Nós temos aqui o Mário, nosso ouvinte especial, né? Acompanhou toda a gravação. Amigo Mário, de longa data. Aliás, o fisco todo, né? Municipal, estadual e federal, nós temos uma relação de mais de 30 anos, né? Exato. Eu fui 2 vezes secretário da Fazenda e lido todos esses 32 anos com matéria tributária e fiscal, né? Vou só terminar aqui, vou passar a palavra para o deputado Raul, para ele fazer ali em 2 minutos, rapidamente, dar um até logo para os nossos ouvintes, que ele deve voltar aqui com certeza, né? Porque a reforma ainda, por esse todo ano, deve tramitar. E quando novos passos forem dados, eu vou pedir aqui já para ele me permitir entrar em contato e, quem sabe, marcarmos outros momentos como esse. Depois eu passo a palavra para o Henrique para a gente fechar o episódio de hoje. Deputado, por favor. Eu agradeço, Henrique, você, Elvio, o Mário, né? Estarmos aqui em casa, abrindo esse espaço gostoso, porque se há alguma coisa que eu gosto na vida e tenho muito amor, é essa atividade pública que eu desenvolvi, graças a Deus, ao longo desses últimos 48 anos de vida pública. Nos últimos 32, 33 anos, mais dedicado à questão econômica, tributária, que me fascinou sempre como economista, como estudioso da matéria. E saber que, assim quando eu fiz a Lei Candir, que é a lei do ICMS, a Lei 87/96, proporcionou ao Brasil ser o maior exportador de commodity do mundo, vai ser agora em poucos anos, o maior produtor de soja do mundo, nós passamos a ser, porque nós desoneramos as exportações de produtos in natura semi-elaborado, que era cobrado o ICMS na exportação. Isso inibia o comércio internacional, inibia a produção brasileira, e o Brasil se transformou no maior produtor, né, de grãos do mundo, e há um desafio mundial agora que o
Roberto Rodrigues, o ex-ministro, que é o maior especialista no agro do Brasil, ele estava num debate em Curitiba recentemente, e ele fala: Raul, o Brasil em 12 anos está assumindo o desafio da ONU, da FAO. O mundo precisa aumentar 20% o alimento do mundo. E os países não conseguem. O máximo que um país conseguiu 12, a média 6, 7. E o Brasil é o único que pode suprir essa diferença, aumentar em 40%, sem aumentar, sem tirar um pau, sem tirar uma árvore, que eles estão plantando agora nos pastos, né? Consorciando pasto e soja nesse interior do Brasil. Então, assim, quando eu fiz o Super Simples, que beneficiou 6 milhões de microempresas, 8 milhões de MEIs, né? Gerou 12 milhões de emprego e 54% dos empregos, essa experiência toda de secretário da Fazenda, esse debate, proporcionou chegar a esse momento. Cúmulo de conhecimento vivido, debatido, que é para o bem do Brasil. Então, advogados do Brasil, tributaristas, economistas, administradores de empresa, né? Contabilistas, auditores municipais, estaduais, federais, empresários, né? Profissionais liberais, trabalhadores, unir agora nessa luta. Quer dizer, o IVA, grande ou menor, é muito melhor que a situação que tem agora. Então, esse é o convencimento. Siga a comissão, por mim, por vocês. Linka lá no podcast de vocês, na página de vocês, né? Vamos linkar tudo, ficar de olho lá, atuando lá, agindo lá. Se você está no Rotary, está no Lions, está na maçonaria, né? Você está no teu sindicato, a tua associação, eu acho que agora é energia para lá, é canalizar energia. Então é isso que nós precisamos fazer para que dê certo, fugir dessa discussão aí do pessoal do Brasil 200, que é contra o IVA, né? Por que contra o IVA? Se os 170 países do mundo adotaram, né? Por uma vaidade de querer pôr cobrança de CPMF? Não. A CPMF teve a sua função no passado. Hoje não tem. A tecnologia que nós estamos apresentando é muito maior. Então eu agradeço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, deputado. Henrique, suas palavras finais. Eu agradeço muito o tempo do deputado, todos esses esclarecimentos que foram feitos, e fiquei muito animado com esse convite que foi feito. Acho que é uma excelente ideia, né? A população realmente se engajar e vir enxergar a reforma tributária de outra forma, né? Como não uma questão que só envolve grandes empresas, que só vai beneficiar empresários, os donos das empresas, mas que realmente vai beneficiar toda a população. Esse dinheiro na economia, esse dinheiro no bolso do cidadão é o que a gente precisa para superar esse momento de crise. Então, mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes, obrigado, deputado Raul, obrigado, Mário, pela presença, Elvio, pelo companheirismo, e vamos em frente, vamos com o tributário a pé do ouvido. É isso aí, Henrique. Muito obrigado mais uma vez, deputado Raul, que nós ficamos quase 3 horas aqui na casa do senhor. Prazer grande. Né? Quase 3 horas para a gente poder gravar e poder bater papo aqui bater um excelente papo sobre a reforma tributária. Bem, aos nossos ouvintes eu deixo a mensagem dada aqui pelo deputado Raul para que a gente possa canalizar esforços e bons esforços para que a reforma tributária possa efetivamente ser realizada depois de muito tempo. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Sigam o Tributário ao Pé do Ouvido aí nas redes sociais, mandem um e-mail com sugestões, elogios, pautas, o que vocês quiserem. Qualquer menção a gente é importante, para que a gente possa poder fazer aí um bom trabalho para que o tributário ou o direito tributário ou as pautas tributárias possam cada dia mais estar presentes no dia a dia da população. Gente, um abraço e até mais, até o próximo episódio. Tchau! Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.